Aleluia, queridos, vamos à palavra de Deus nesse instante. Você já adorou ao Senhor, já orou, já aplaudiu ao nome do Senhor. Os teus ouvidos já ouviram, os teus olhos já viram milagres. Irmãos e irmãs teus agradecendo milagres. Diga comigo: Jesus, eu quero o meu milagre. Diga comigo, igreja, profetize essa palavra. Diga: Deus, eu sei que somente o Senhor pode fazer milagres. Amém, igreja? Antes de entrarmos na palavra, eu quero aqui dizer, irmãos, eu vi esta semana um líder religioso que é da Igreja Católica. Eu confesso que eu fiquei assustado, eu fiquei abismado quando eu vi aquele homem na televisão, no programa de televisão. O homem, ele está muito magro. Aquele homem não está bem. Aquele homem precisa do verdadeiro poder do verdadeiro Deus. Aquele homem não é evangélico. Ele serve numa religião que adora muitos deuses. Talvez a mídia não tenha falado o que realmente ele tem na área da saúde, mas que a igreja ore por ele, amém? Eu pergunto para você: todo ser humano é digno da salvação de Jesus? É merecedor? Pela misericórdia, sim, não é? Então eu peço oração por aquele homem, para que Jesus salve. O nome dele é Padre Marcelo Rossi. Eu vi aquele homem na televisão e disse: Deus, tem misericórdia, Pai. Salva esta vida. Amém, igreja? Amém. Devemos orar por aqueles que estão no mundo ou não? Devemos orar, irmãos. Saulo, ele, por não conhecer o verdadeiro Deus e o verdadeiro poder, irmão Alexandre, Saulo perseguia a igreja, não é? E outros também perseguiram os cristãos. Mas quando conheceram o verdadeiro Jesus de Nazaré, estes homens se prostraram perante o senhorio do nosso Senhor. Amém? Os sinais dos tempos já estão acontecendo, irmãos. Os sinais já estão se cumprindo. Homens amantes de si mesmos. A fé de muitos já se esfriou. O espírito da religiosidade imperando até dentro de muitas igrejas evangélicas, entre aspas. Nós devemos viver verdadeiramente o verdadeiro evangelho. O evangelho que nós oramos até por quem nos persegue, irmãos santos. Até por quem nos persegue. Nós devemos orar por essas pessoas, amém? Não deixe o diabo colocar o rancor, o ódio. Que o rancor e o ódio não tenha morada no seu coração. Amém? Que você perdoe. Ah, pastor, mas eu não vou andar junto. Precisa andar junto, né? Mas perdoe. Ore por ele, ore por ela. Amém? E aqueles que estão enganados por outras religiões, nós devemos orar. Para que eles sejam libertos e conheçam o verdadeiro Deus. Eu estou orando por uma pessoa também, uma outra pessoa que está com câncer. Essa pessoa diz que crê. Não, eu creio, mas ainda está agarrada à religião deles. E eu tenho dito: Senhor, quebra este laço da religião, Pai. Para que esta vida encontre o verdadeiro Deus, Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Amém? Então ore por ele e por todos aqueles que você conhece que estão enganados pelas religiões. Amém? Jesus disse: eu sou um dos caminhos. Hein? Ele disse isso? Eu sou um dos caminhos? Não. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. A verdade, a vida e a salvação. Hoje eu vejo pessoas nesta igreja restauradas. Hoje o auxiliar Júnior ali dentro do gabinete me relembrou algo que mais uma vez Deus falou comigo. Olha aí, filho. O diabo quer colocar na sua mente, pastor Valério Alves, que o seu trabalho é em vão. Mas olha aí,
A sua ovelha ali relembrando. Ele falou: pastor, em janeiro completa 1 ano que eu cheguei nessa igreja. Arrebentado, não é, Júnior? E hoje, ele diz: pastor, tudo que eu faço por essa obra é nada pelo que Jesus fez na minha vida. Irmãos, é maravilhoso você reconhecer que você estava perdido. Eu pergunto para você, irmãos, uma pessoa que não conhece a fé, a pregação de hoje é fé verdadeira. Essa pessoa que não conhece a fé, ela conhece a Jesus? Não, ela não conhece. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a novela do Plim Plim? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir esses testemunhos que Jesus apareceu uma fratura no primeiro exame. No segundo exame a médica disse para minha mãe: ah, dona Lindalva, sumiu a fratura. Eu disse: doutora, Jesus faz milagre. Foi milagre de Jesus. Ela: é milagre. A mão do Senhor opera. Nós merecemos, irmãos? Não merecemos. É tudo pela graça. Então tudo que nós fazemos para este Deus é nada perante o que Ele já fez e fará por todos nós. A começar da salvação. Jovens, fique com Jesus, que você vai ver o futuro que vocês terão. Cadê as jovens, irmãos? Cadê os jovens da igreja? Ah, estão provando. Mas depois vamos conversar sobre isso, hein? Amém? Provar o vestido depois do culto ou antes do culto, amém? Ninguém pode perder a palavra nessa igreja, irmãos. Ninguém pode perder a palavra. Inclusive eu já conversei isso com a missionária. Se tiver algum assunto para tratar, ou 1 hora antes do culto na igreja, ou depois do culto. Mas como depois do culto, para a gente não ficar aqui dando sopa, é bom vir cedo para a igreja, amém? Já para tratar de tudo, amém? Eu estou falando isso para o mal da igreja ou para o bem? Porque a palavra é o alimento do cristão, sim ou não, irmãos? A palavra restaura, a palavra aumenta a nossa fé, a palavra nos dá crescimento. Irmãos, um culto sem palavra é um culto morto, sim ou não? Quem já foi para um culto morto? Eu já fui para vários. Não tinha palavra. Hoje, um rapaz no Facebook, eu coloquei assim: eu não estava online, eu estava offline. Porque se eu entrar online, eu estou com quase 3.000 amigos, irmão Santos. Olha que bênção. No Facebook, se eu entrar online, outro dia eu entrei, eu disse: não consigo, gente. Eu não sou homem povo para falar com 50 ao mesmo tempo, não tem como. Não é verdade? Então eu fico offline e mandando azeite para o povo. Aí eu mandei um desafio, né? Primeiro, eu senti de Deus, ouvindo aquela música, um grito de liberdade. Deus me falou: alguém está precisando dessa música agora. Vá buscá-la no YouTube. Eu busquei azeite. Irmãos, o Senhor é perfeito. Então, eu ali mandei a mensagem ao irmão, entrou: pastor, é verdade, vamos buscar as almas e alimentá-las. Eu disse: na nossa igreja tem alimento. Ele falou: eu estou acompanhando os vídeos que o senhor tem colocado aqui no Face. A nossa igreja tem alimento, então ninguém pode ficar sem se alimentar, sem comer a palavra, amém? Se você come a palavra, você fica fraco ou forte? Você fica forte, meu irmão. E um cristão forte, o diabo não pode com ele. Os problemas vêm, mas ele resiste, porque ele está fortalecido em Cristo Jesus. Hoje mesmo eu também coloquei no Face: eu caminho com a tua força, Senhor. Porque se fosse com a nossa força, irmãos, nós teríamos caído duro, e o diabo, o mal já teria nos vencido, sim ou não? Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E todos, da criancinha ao jovem, ao médio, ao ancião, ouvir a palavra de Deus. Se as crianças estão lá em cima, semeando a palavra de Deus no coração das crianças, na linguagem infantil, mas é a palavra de Deus. Se nós não tivermos disciplina,
tenacidade. O que é tenacidade, irmãos? É você não desiste do seu alvo, do seu objetivo. Você não chega em lugar nenhum. Está assim de gente, olha, que faz as coisas de qualquer jeito, e isso não agrada a Deus, sim ou não? É igualzinho a oferta de Caim, é a oferta de qualquer jeito. Eu vou pegar aqui qualquer coisa desses vegetais aqui, vou levar, como é que chama lá, Júnior? O resto da feira lá, das verduras, é a xepa, é? Os mangaios, lá em São Paulo chama xepa. Tem gente que só chega depois do meio-dia na feira, porque é a hora da xepa. A verdura cai de preço, a fruta, porque o feirante já está terminando, entendeu, meu Marcos? E ele não quer voltar com aquele excesso. Aí ele, opa, agora baixou 50%. Aí o povo enche as sacolas. Aqui é mangaio, na hora do mangaio. Então o Senhor diz para nós: ouve a minha palavra, alimenta-se, ora. Aprenda a falar com o seu Deus. Não é só no dia das bonanças, irmão. Dias de bonança, nós temos que estar na casa do Senhor em todos os dias. Amém? Em todas as fases. Se fazemos a obra de Deus, se nos propusemos para isso, temos que fazer com excelência. O que é excelência, irmãos? É você fazer o seu melhor. Amém? O seu melhor. Então abra a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 4. Aleluia. Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 19. Querida igreja, diz assim a palavra de Deus. A palavra é sobre fé verdadeira. Há pessoas, minha irmã, que vêm à igreja só por algum interesse de alguma coisa, né? Muitas vezes de uma cura. Eu, a primeira vez que fui à igreja do Senhor, fui atrás de uma cura. Eu estava enfermo. Eu precisava que Deus me curasse para eu ficar livre daquelas dores, daquele sofrimento. Há pessoas que estão na igreja para dar uma satisfação ao pai ou à mãe. Há pessoas que estão na igreja para que Deus abra uma porta financeira. Mas em primeiro lugar, que você hoje saiba que você esteja na igreja do Senhor para comer da palavra de Deus e crescer na fé e no conhecimento da palavra. Porque o objetivo do evangelho, irmãos, não é só se aproximar de Deus para conseguir algo de Deus. Amém? É por isso que muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não duram muito tempo na igreja. Porque vem à igreja, não recebeu aquilo que elas querem, elas vão embora. Porque elas ainda não tinham a fé verdadeira. Elas tinham no coração delas somente o interesse. E a palavra do Senhor diz assim, igreja. Capítulo 4, versículo 16. Portanto é pela fé que segundo a graça. O que é graça, igreja? Hein? Graça é um favor que nós não merecemos. É a graça, amém? Quando você presenteia a alguma pessoa, às vezes até que você não conhece, você deu porque você tem graça no seu coração, amém? Você tem amor, e a consequência da graça, ela acontece por causa do amor de Deus para conosco, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado: Jesus te ama muito, por isso que Ele te abençoa pela graça. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, amém? Da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, aleluia, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, aleluia. Isso é fé, meu irmão.
Você chama a existência aquilo que não existe. Ah, pastor, eu quero um caminhão. Então chame este caminhão pela fé. Ah, pastor, eu quero o meu negócio próprio. Profetize o teu negócio. Sonhe com aquele lugar, aquela linda cozinha, aquele balcão dando para a rua e as pessoas chegando pedindo as encomendas. Pastor, eu sonho, olha, com as minhas plantações repletas de morros e morros cobertos com as minhas plantações. Profetize isso e já vislumbre na sua mente. Chame a existência pela fé, porque Jesus vai te honrar. Amém, igreja? Não é somente você vir à igreja, é você crer no que diz a palavra de Deus. Vamos repetir o versículo 17 que diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18 diz, irmãos, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Quem foi feito pai de muitas nações, igreja? Abraão, um homem já velho, de muita idade, irmãos. Quem era a esposa de Abraão? Sara, uma senhora de mais de 80, já tinha passado o costume das mulheres, impossível humanamente, mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele faz milagre. Amém, irmã Rita? O Senhor, Ele faz milagres na vida daqueles que creem e buscam. Você hoje está na casa de Deus, buscando a palavra de Deus. Aquele que busca a palavra de Deus, a fé dele é aumentada, meu irmão. A fé dele cresce, a fé dele fica robusta. Mesmo que você esteja passando por lutas e tribulações, algo que muitas vezes a gente não consegue explicar, igreja. Nós não conseguimos explicar. Algo dentro de nós nos fala: filho, eu estou contigo. É a voz do filho: não pare, fica de pé, as minhas forças te sustentam. Eu te levarei para as campinas verdejantes. Você sairá deste deserto. Você irá sentar no lugar de honra que eu já preparei. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim no versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, aleluia, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Irmãos, diagnóstico humano impossível, mas pela fé, Jesus, pela fé, o Deus de Israel, Ele traz à existência o teu e o meu milagre. Amém? E todos que zombam de você hoje, quem sabe zombam de mim hoje, amanhã terão uma grande surpresa. Eles vão conhecer o poder do Deus de Israel, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz, irmãos, a fé resiste aos dias maus. Diga para o seu irmão: a fé genuína te dá forças para você atravessar os dias maus. Amém, igreja? Quando você tem fé, irmãos, a fé também em Cristo Jesus, ela limpa a tua mente de traumas do passado. O diabo, irmãos, ele é expert em trazer a memória atual das pessoas que estão em Cristo Jesus. E o teu passado? O Senhor manda eu te dizer: se você viver a minha fé, o teu passado passou. O teu passado já não existe mais. O que existe é um futuro, hoje, aqui, que a tua fé vai te levar para um futuro muito próximo. Esse presente de palavra, esse presente de fé, vai te levar para um futuro de muitas vitórias e conquistas. Um futuro que Deus está me mandando dizer para você: até você vai ficar sem palavras.
Ah, meu Deus, você vai dizer: valeu a pena, Pai, perseverar em Ti e ouvir a Tua palavra. Amém? Coisas que somente o Senhor pode trazer às tuas mãos. E eu pergunto para você: Ele quer te entregar ou não? Ele quer te entregar ou não? Ele quer te entregar. Amém, igreja? A palavra do Senhor também nos ensina, irmãos, a fé, ela nos levanta. Amém? Já foi falado e pregado aqui nesse púlpito que um dos males deste século se chama depressão. Irmãos, tem pessoas que vivem à base de remédios. Tem pessoas que vivem à base de drogas. Eu quero aqui contar um testemunho. A minha esposa sabe disso. Alguns anos atrás nós morávamos num outro local e eu tinha uma ouvinte. E ela de vez em quando me ligava e dizia: pastor, ore por mim, ore pelo meu marido. Eu falei: amém. A senhora quer falar o problema? Quero, pastor. Qual o problema dele? O problema dele é cocaína. Meu Deus, o que ele faz? Ele é engenheiro, pastor. Quem vê ele na sociedade nem imagina que ele usa. Mas ele está se acabando pouco a pouco. E ali, de vez em quando ela ligava para pedir oração. Depois de um tempo, aquela pessoa me ligou e disse: pastor, ore por mim porque nós mudamos. E eu disse: amém. Aonde fica? É em tal lugar. Está gostando do novo apartamento? Estou. E quando eu dei fé, aquela ouvinte estava morando no mesmo prédio que eu morava. E quando ela me viu pessoalmente, ela teve, não sei, um choque, uma reação estranha. E eu cheguei a dizer para ela uma vez: fique tranquila, nada vai mudar. Eu vou continuar a orar e Jesus vai operar o milagre. Mas aquela mulher, irmãos, ao invés dela se aproximar das coisas de Deus, não houve uma aproximação, houve um afastamento. Ela não ligou mais, ela mudou totalmente. Então ela começou a enxergar não pela fé. Porque quando você enxerga pela fé, eu pergunto para você, igreja, você desiste? Não desiste, irmãos. Quando você enxerga pela fé, mesmo que a muralha seja muito alta, você continua a escalar a muralha e não desiste. Amém? Passaram-se alguns anos. Depois de alguns anos ela mudou do prédio, nunca mais a vi. Eu sempre comentava com a minha esposa: olha, a irmã tal nunca mais ligou. Eu fico pensando como é que está a situação da família. De muitos anos ela ligou depois: ô pastor, é fulano, minha irmã, a senhora nunca mais deu notícia, como está? Ele está cada dia pior. Irmã Lindalva, aqui é o milagre que a senhora vai agradecer hoje, minha irmã, em nome de Jesus. O milagre é que eu sofri um desmaio, né? Aí bati com a cabeça e houve um pequeno fratura no crânio. E agora os exames deu tudo sarado, não tenho mais nada, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. O que foi que a médica falou? A fratura no primeiro exame foi registrado, né? E no segundo exame, o que a médica disse? Foi sexta que a gente foi lá? Quarta-feira, ela disse: não tem mais nada, não estou encontrando nada, está tudo sarado. Aleluia. Amém, igreja? Pode ir, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus faz milagres ou não, igreja? Faz milagre. Minha irmã, qual é o seu nome? Lucicleide. Irmã Lucicleide, qual é o seu milagre hoje, serva de Deus? Foi que minha patroa assinou minha carteira. Amém, Jesus. Então a senhora estava pedindo a Jesus para a sua patroa assinar a sua carteira. E ela assinou. E a senhora hoje está agradecendo a casa do seu Deus. Amém, agradeço a Deus. Amém, igreja? Amém, aplauda Jesus. Deus abençoe, irmã Lucicleide. Aleluia. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença. Adore, é igreja. Deus. Eu não preciso.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Ó Deus. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Adora, igreja. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Oh, Santo! É o meu prazer. É o meu prazer, Senhor. Está na Tua casa, Deus. Adore, igreja. Adore. Levante as suas mãos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Feche os seus olhos e adore. Levante as suas mãos. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Isso, igreja, adore. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glorifica Ele, igreja. Você veio aqui adorar. Você veio aqui adorar. Será que você veio adorar? Aleluia. Oh! Príncipe da paz, Rei dos reis, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta